Maristela, da cidade de Laranjal Paulista. E o tema dessa palestra é Edifique sua fé no Criador do homem. Novamente, edifique sua fé no Criador do homem. Então agora são um pouquinho mais de 5 horas. Daqui pouco tempo o sol vai se pôr e amanhã, mais ou menos lá pelas 6 horas da manhã, o sol vai nascer de novo. Será que a gente pode acreditar que isso vai acontecer? Bom, é claro, não temos nenhum motivo para não acreditar, para duvidar disso. Acreditar que o sol vai se pôr hoje e vai nascer amanhã, o sol ainda não se pôs hoje, isso ainda vai acontecer. Mas acreditar nisso é uma demonstração de que nós temos fé. E por que podemos dizer isso? Que é uma demonstração que temos fé? É por causa da definição de fé que a Bíblia faz. Vamos ver aqui em Hebreus 11:1. Hebreus 11, o versículo 1, veja o que a Bíblia diz que é, o que é fé. Diz assim: a fé é a firme confiança de que virá o que se espera, a demonstração clara de realidades não vistas. Notaram o que é fé? Aqui falou que é confiança de que virá o que se espera. Bom, nós esperamos que o sol vai nascer amanhã, e a gente tem confiança de que isso vai acontecer. Mas por que nós temos essa confiança? Notem só a continuação aqui na segunda parte do versículo. Fala que é demonstração clara de realidades não vistas. Aqui em demonstração clara tem uma nota. Diz assim, ou prova convincente. Bom, o sol nasceu hoje, ontem, anteontem, e assim durante milhares e milhões de anos. Então nós temos provas convincentes de que isso vai acontecer também amanhã, depois e depois. É por isso que acreditar nisso é uma demonstração de que nós temos fé. E nós temos fé em muitas coisas. Por exemplo, a gente sabe que se a gente colocar água numa chaleira e colocar a chaleira no fogo, a água vai esquentar. A gente já viu isso acontecer tantas vezes, isso também é uma demonstração de fé. Um lavrador, ele planta a sua semente e ele sabe que no tempo certo a semente vai nascer, vai produzir, vai dar frutos. Isso também é uma demonstração de fé. Embora as pessoas tenham fé em muitas coisas, uma característica dos nossos dias é a falta de fé em Deus. E muitas coisas podem fazer com que a gente perca essa fé. A gente pode acabar perdendo a fé que nós temos em Jeová. Por exemplo, pensamentos materialistas, ou então ficar preocupado demais com assuntos políticos, realizações científicas e coisas assim. Isso aí pode fazer com que a gente perca um pouco a nossa fé. Nós precisamos estar atentos a tudo aquilo que pode enfraquecer a nossa fé. A gente precisa ter fé para agradar a Jeová. Bom, mas a fé, ela não acontece por acaso. Ela precisa ser construída ou edificada. E para nós construirmos a fé em Deus, nós precisamos de provas, assim como a gente viu aqui em Hebreus 11:1, provas convincentes, para que nós possamos construir a nossa fé em Deus. Então nós vamos analisar quais são essas provas que nós temos e como que a gente pode usá-las para construir a nossa fé. Bom, nós estamos comparando aqui a fé com uma construção. Então, por exemplo, esse salão do reino aqui, por baixo dele tem um alicerce. Então, é sobre o alicerce que ele foi construído. Da mesma forma, a nossa fé também precisa ter um alicerce. Aí, sobre esse alicerce, a gente constrói a nossa fé. E o alicerce da nossa fé, nós podemos dizer que ele tem 2 materiais, é feito de 2 materiais. Então, do que é feito o alicerce da nossa fé? Vamos ver um material aqui em Romanos 1:20. Romanos 1, versículo 20. Diz assim: pois as suas qualidades invisíveis,
Isto é, seu poder eterno e divindade são claramente vistas desde a criação do mundo, porque são percebidas por meio das coisas feitas, de modo que eles não têm desculpa. Perceberam, então, um material da nossa fé, do alicerce da nossa fé? Aqui falou que nós podemos perceber as qualidades de Deus, as qualidades invisíveis de Deus. Podemos perceber na criação, nas coisas que Deus fez. Podemos perceber na natureza. Então, a criação é parte da base da nossa fé. Mas por que a gente pode dizer que a criação ela ajuda a gente a ter fé em Deus? Bom, vamos dar aqui apenas um breve exemplo. Nós poderíamos ficar um tempão aqui conversando sobre isso, mas vamos aqui apenas dar um breve exemplo. Vejam o caso do nosso cérebro. Você já tentou contar as estrelas numa noite? Então, se você estiver num lugar bem escuro, longe da cidade, um céu limpo, aí dá para contar mais ou menos umas 2.000, 3.000 estrelas, mais ou menos. Não muda, não passa muito disso. Mas os astrônomos dizem que só na nossa galáxia podem existir até 100 bilhões de estrelas. 100 bilhões. Bom, esse é o mesmo número de neurônios que nós temos no cérebro. O mesmo número de células que nós temos no cérebro. E cada célula dessa, ela pode estar conectada a 100 mil outros neurônios. Notaram que projeto incrível que é o nosso cérebro? Os cientistas dizem que o nosso cérebro é o objeto mais incrível, mais complexo que existe em todo o universo. Então, se o nosso cérebro é assim, imagina a mente de quem criou o nosso cérebro. Então, esse é apenas um exemplo que mostra que a criação sozinha, a natureza sozinha, já nos ajuda, já dá provas suficientes para nós acreditarmos num Criador, acreditarmos em Deus. Bom, então, criação é parte da base da nossa fé. Qual é a outra parte? Vamos ver aqui em 2 Timóteo 3,16. Segunda Timóteo 3, versículo 16. Diz assim: toda a Escritura é inspirada por Deus e proveitosa para ensinar, para repreender, para endireitar as coisas, para disciplinar em justiça. Bom, aqui falou que toda a Escritura, ou seja, a Bíblia, ela é inspirada por Deus. Essa expressão aqui, inspirada por Deus, é a tradução de uma expressão grega que significa literalmente soprada por Deus. É a única vez que essa expressão ocorre na Bíblia. Será que a gente pode acreditar nisso realmente? Que a Bíblia veio de Deus? Sim, existem muitas provas que mostram que a Bíblia só podia ter vindo de Deus. Brevemente, vamos considerar aqui uma prova científica. Por que a circuncisão... Bom, lá no passado, na nação de Israel, os meninos deviam ser circuncidados no 8º dia. Por que a circuncisão devia ser feita no 8º dia? Bom, existe uma substância no nosso sangue que ajuda a coagular o sangue. Ela só começa a aparecer no corpo humano no 5º dia de vida, 5º dia, no 6º, no máximo no 7º dia, ela aparece no sangue. Ou seja, o 8º dia é garantia de que essa substância estaria presente no sangue. Existe uma outra substância que também ajuda a coagular, que ela já está presente no 3º dia. Mas só no 8º dia, apenas no 8º dia, as taxas dessa substância estão muito acima da média, muito acima do normal. Ou seja, o 8º dia era o dia perfeito para se circuncidar um menino, para fazer essa pequena cirurgia. Isso ajudava a evitar uma hemorragia. Quem que poderia ter sabido disso para dar essa orientação? Os médicos não sabiam. E essa orientação já estava na Bíblia. Então essa é uma prova científica de que mostra de que a Bíblia e todas as coisas que estão nelas só podiam ter vindo realmente de Deus. E existem muitas outras provas. Existem outras provas científicas, provas arqueológicas, o cumprimento de profecias. Só em Jesus Cristo se cumpriram centenas de profecias.
Então, juntar essas provas ajuda a gente a ter esse alicerce, alicerce da nossa fé, um alicerce forte. Então, nós vimos que o alicerce da nossa fé é feito da Bíblia e da criação, ou da natureza. Bom, nós sabemos que aqui, entre nós aqui, tem pessoas que já têm muita fé em Jeová. Há décadas já têm demonstrado uma forte fé em Jeová. Mas mesmo assim, ainda é possível nós aumentarmos cada vez mais a nossa fé. Será que é possível, então, a gente aumentar a nossa fé? Sim. E os apóstolos deram um grande exemplo. Os apóstolos eram amigos achegados de Jesus. Eles já tinham muita fé em Jesus, em Jeová. Eles tinham uma fé muito forte em Jeová. Mesmo assim, o que eles pediram para Jesus? Vamos ver aqui em Lucas 17, versículo 5. Lucas 17, versículo 5. Diz assim: os apóstolos disseram então ao Senhor: dê-nos mais fé. Mais fé. Mas eles já tinham fé, já tinham bastante fé. Mesmo assim, eles pediram para Jesus: por favor, nos dê mais fé. Queremos mais fé. Então, os apóstolos, que eram homens que tinham bastante fé, eles conseguiriam cultivar ainda mais a sua fé. E nós também. Conseguimos, é possível nós aumentarmos a nossa fé. A fé cristã, ela nunca para de crescer. Ela nunca fica parada. Ela sempre pode aumentar mais. Sempre pode aumentar mais. Bom, então nós vimos que a nossa fé, ela tem uma base. A Bíblia e a criação. Esse é o alicerce. Agora, precisamos levantar as paredes da nossa fé. Então, como é que a gente pode usar a Bíblia e a criação para cultivar ou para construir, edificar a nossa fé? A gente vai ver aqui 5 maneiras que a gente pode fazer isso. Usar a Bíblia e a criação para construir a nossa fé. Primeira delas, observar a criação. Então, se a criação nos ajuda a ter fé, nós precisamos observar a criação. Naquele texto que nós lemos, Romanos 1:20, fala que a natureza, a criação, dá muitas evidências da existência de um Criador, fala da personalidade dele. Tanto é que muitos cientistas passaram a acreditar em Deus sem ler a Bíblia. Só por estudar alguma coisa da natureza, do corpo humano, eles já passaram a acreditar em Deus. Então, a criação realmente ajuda a gente a ter fé em Jeová. Mas é claro que a gente não precisa ser estudiosos, né, ser cientistas, para que a criação possa nos ajudar a ter fé. Lá em Romanos 1:20, falou que a gente pode perceber as qualidades de Deus por meio das coisas que nos rodeiam. Então, na nossa volta tem muitas coisas que nos ajudam a cultivar fé em Jeová. Um certo pai, ele deu um exemplo para nós de como que nós podemos fazer isso. Então, ele falou assim com seu filhinho: filho, a gente vê tantas paisagens bonitas, tantos animais bonitos, o que a gente pode aprender disso? Bom, a gente aprende que Deus gosta muito do que é bonito, do que é belo. A gente vê as crianças brincando, os macaquinhos brincando. O que a gente pode aprender? A gente aprende que Deus tem senso de humor, Deus é feliz. Olha, a gente vê os passarinhos fazendo ninhos tão bonitos para os seus filhotes, cuidando dos seus filhotes, dando alimento para eles. O que a gente pode aprender? A gente pode aprender que Deus também cuida da gente. Deus nos ama bastante. Notaram? Então, mesmo com observações simples do dia a dia, a gente consegue tirar conclusões da personalidade de Jeová. Tanto é que Jesus Cristo disse que ele nos incentivou a observar atentamente as aves do céu, as flores, e aí tirar conclusões a respeito da personalidade de Jeová. Claro que alguns conseguem dedicar um pouquinho mais de tempo, de recursos para pesquisar alguma coisa da natureza. Mas mesmo com observações simples do dia a dia, a gente consegue construir uma fé forte em Jeová.
e acreditar e fortalecer a nossa fé de que somente Jeová poderia ter sido o Criador de tudo. Então, nós vimos aqui uma maneira de construir a nossa fé em Jeová, baseado na criação. Agora, as outras 4 são baseadas na Bíblia. Então, vamos continuar aqui. Qual é a segunda forma? Ler, meditar e estudar a Bíblia. Bom, a fé é um ato de confiança, não é mesmo? Ela se baseia no conhecimento exato. Tanto é que lá em Hebreus 11:1, aquele texto que nós lemos, o primeiro texto, falou que a fé é a firme confiança de que se virá o que se espera. Firme. Como é que a nossa fé pode ser firme se a gente tiver só um conhecimento superficial da Bíblia? Então, não, nós precisamos conhecer a fundo. Quanto mais a gente se aprofunda na Bíblia, mais a nossa fé se torna firme. Por isso que a gente tem que evitar deixar que a rotina, a correria do dia a dia, nos impeça de ler a Bíblia todos os dias. Todos aqui têm muitas coisas para fazer. Mas vamos sempre ter em mente que não deixar essas coisas, toda a nossa atividade, atrapalhar a nossa leitura diária da Bíblia. Eu vejo o exemplo de Josué. Josué é um homem registrado aqui na Bíblia que ele era muito ocupado. Ele tinha que levar a nação de Israel, milhões de pessoas, para a terra prometida. Tinha muito serviço para fazer. Mesmo assim, mesmo com tanta coisa para fazer, o que Jeová falou para ele fazer, que ele não devia se esquecer? Vamos ver aqui em Josué 1, versículo 8. Josué 1, versículo 8 diz assim: Este livro da lei deve estar sempre em seus lábios. Leia-o em voz baixa dia e noite, para obedecer cuidadosamente a tudo que está escrito nele. Assim seu caminho será bem-sucedido e você agirá sabiamente. Leia-o dia e noite. Josué devia ler a parte da Bíblia que ele tinha todos os dias. Ler dia e noite significa isso. Ler todos os dias. Todos os dias, separar um tempinho do nosso dia para ler a Bíblia. Então, é assim que ele iria agir sabiamente, iria fortalecer a sua fé. E é interessante que Josué já servia a Jeová fielmente já por bem mais de 40 anos. Mesmo assim, qual foi a orientação? Leia todos os dias. Mesmo com décadas de serviço a Jeová, você deve ler todos os dias a Bíblia. Mas não parou por aí. Aqui falou, olha, leia-o em voz baixa. A nota diz assim, ou medite nele. Então, quando a gente separar um tempinho do nosso dia para ler a Bíblia, depois que a gente leu, a gente tem que meditar naquilo que nós lemos. E como que nós fazemos isso? Como é que nós meditamos naquilo que nós lemos? Bom, a nossa tradução revisada tem uma ajuda. Se a gente for aqui no comecinho da Bíblia, antes do livro de Gênesis, tem 20 perguntas. Se você tem um celular aí ou tablet, é só voltar lá na parte dos livros da Bíblia e clicar em Introdução. Aí na Introdução tem 20 perguntas. A última delas, a pergunta número 20, diz assim: como tirar o máximo proveito da sua leitura da Bíblia? Então, ao ler a Bíblia, responda as seguintes perguntas. O que isso me ensina sobre Jeová Deus? Como esse trecho das Escrituras se relaciona com a mensagem da Bíblia? Como posso aplicar isso em minha vida? Como posso usar esses versículos para ajudar outras pessoas? Então, essas são algumas sugestões, uma sugestão que nos ajuda a meditar. A gente lê um trecho da Bíblia e depois pensa nessas perguntas aqui. O que eu aprendi sobre Jeová nesse trecho que eu li? Como é que eu posso aplicar isso em minha vida? Como é que eu posso ajudar uma outra pessoa com isso que eu li? E assim, dessa forma a gente vai estar lendo e meditando na Bíblia. Quando a gente lê a Bíblia, medita, estuda a Bíblia, a gente conhece coisas sobre Deus que nós não conheceríamos de outra forma. Coisas que nós jamais conheceríamos só por observar a criação, só por observar a natureza. Por isso que é essencial a gente ler a Bíblia, meditar nela todos os dias. Qual é a terceira maneira, então, de continuarmos construindo a nossa fé?
fazer orações. A oração é como se fosse um imã. Então, se a gente tem dois ímãs aqui, a gente vai juntando um, aproximando um, o outro sozinho, ele já se aproxima daquele primeiro imã. Então, quando a gente faz orações, nós estamos nos aproximando de Jeová. E aí Jeová também se aproxima da gente. Por isso que é muito bom nós fazermos orações, é importante fazermos orações. E o que a gente pode falar nas nossas orações? Bom, tem muitas coisas que nós podemos conversar com Jeová. Uma delas está aqui em Lucas 22, vamos ver? Lucas 22, versículos 31 e 32. Diz assim, um exemplo de Jesus Cristo. Lucas 22, 31 e 32. Simão, Simão, escute. Satanás exigiu que todos vocês fossem peneirados como trigo. Mas tenho feito súplicas por você para que a sua fé não fraqueje. E você, quando tiver voltado, fortaleça os seus irmãos. Notaram? Jesus fazia súplicas para que a fé de Simão não fraquejasse. Ele fazia orações pedindo isso. Então, em nossas orações, nós podemos pedir também a mesma coisa. Podemos orar pela fé de outros irmãos. E se a gente pode orar pela fé de outras pessoas, é claro que devemos também orar pela nossa fé, para que Jeová ajude a gente a aumentar ainda mais a nossa fé. Jeová com certeza vai atender esses pedidos humildes que nós fazemos para ajudar a aumentar a nossa fé. E na questão de oração, Jesus ele deu um exemplo excelente. Ele sempre orava. Jesus ele gostava muito de estar com as pessoas, ele era uma pessoa sociável, gostava de estar com seus amigos, mas mesmo assim, ele ainda fazia algo interessante. Por exemplo, em Lucas 5,16, fala que ele continuava em retiros nos desertos e orava. Mateus 14:23, ele subiu sozinho ao monte para orar. Então, mesmo Jesus gostando de estar com as pessoas, ele ainda assim reservava um tempo, ia para um lugar e ficava lá, só ele e Jeová. Ele ficava a sós com Jeová, conversando com seu Pai. Então, é muito bom nós seguirmos esse exemplo de Jesus, aproveitarmos oportunidades para orar, criar oportunidades também para fazer orações e ficar a sós com o nosso Pai Celestial e conversar com Ele. Isso vai nos ajudar a aumentar a nossa fé. Qual é a quarta maneira? Assistir regularmente às nossas reuniões, como os irmãos estão fazendo aqui. Por que as reuniões ajudam a gente a construir a nossa fé? Bom, aqui a gente aprende de Jeová. E aí, quanto mais conhecimento nós temos de Jeová, maior a nossa fé fica. Mas não é só isso. Tem um benefício adicional aqui em Romanos 1, 11 e 12. Vamos ver o que o apóstolo Paulo disse? Romanos 1, os versículos 11 e 12. Diz assim: Pois desejo muito vê-los, para lhes transmitir algum dom espiritual, a fim de que vocês sejam firmados, ou melhor, para nos encorajarmos mutuamente por meio da nossa fé, tanto a sua como a minha. Então Paulo, ele estava ansioso para encontrar os irmãos, para quê? Para receber encorajamento, para que a fé de um encorajasse o outro. E não é isso que acontece aqui nas reuniões? Aqui nas reuniões, a gente sai daqui encorajado, com mais coragem, com mais ânimo. Além disso, aqui nas reuniões, a gente vê exemplos de fé. Nossos irmãos são exemplos de fé. E aí o exemplo deles ajudam a nossa fé também. Como é que a gente podia receber essa ajuda se nós não estivéssemos aqui nas reuniões? Por isso que é tão importante nós estarmos presentes nas reuniões, sermos fortalecidos pela fé que nossos irmãos têm. E nós também poderemos fortalecer nossos irmãos por meio da nossa fé.
E qual é a quinta maneira de nós continuarmos cultivando nossa fé? Participar em obras de fé. Vamos ver como a Bíblia apoia isso em Tiago 2, 22. Tiago 2, 22. Tiago 2, 22 diz: Veja que a sua fé agiu junto com as suas obras, e que a sua fé se tornou perfeita pelas suas obras. Notaram? Nós podemos aperfeiçoar a nossa fé, melhorar a nossa fé, por meio das nossas obras. Por exemplo, como é que a gente fortalece um músculo? É por fazer exercícios, não é mesmo? Aí a gente deixa nossos músculos mais fortes. Também, como é que a gente fortalece a nossa fé? Por exercitar a nossa fé. E qual que é o melhor exercício para a nossa fé? As melhores obras para a nossa fé? É falar delas. É ir no serviço de campo, é pregar as boas novas a outras pessoas. Quando a gente prega as boas novas para outras pessoas, a gente não beneficia somente elas, só as que escutam. Nós também somos beneficiados. Quando a gente está pregando, nós temos que defender a nossa fé. Isso aí fortalece a nossa fé. Quando alguém faz uma pergunta para nós precisamos muitas vezes pesquisar a resposta, e aí quanto mais a gente estuda, a gente vai também aumentando a nossa fé. E além disso, quando nós estamos no serviço de campo, nós estamos sob a influência do Espírito Santo. E a fé é parte do fruto do Espírito. Então, quanto mais a gente é influenciado pelo Espírito de Jeová, mais fé nós adquirimos. Por isso que pregar ajuda a gente a também aumentar a nossa fé. Então, se nós seguimos esses 5 passos aqui, essas 5 maneiras, nós vamos construir uma fé forte em Jeová, e aí nós poderemos também ajudar outras pessoas a fortalecer a sua fé. Por exemplo, a fé da família pode ficar mais forte. Os maridos vão poder ajudar a sua família a desenvolver a sua fé por meio da adoração em família. As esposas vão poder também ajudar a sua família por meio do exemplo delas. Nós pensamos, por exemplo, em Maria, em Sara. Essas mulheres e muitas outras tiveram muita fé em Jeová, e a fé delas foi uma bênção para as famílias que elas tinham. Os anciãos também, quanto mais fé eles têm, mais eles vão poder ajudar os irmãos da congregação a também melhorar a sua fé, a estar cada vez mais no serviço de campo, para cada vez mais melhorar a sua fé. Bom, então nós vimos que até mesmo os apóstolos pediram mais fé para Jesus. Então todos nós aqui podemos aumentar a nossa fé. Vamos recapitular então aquelas 5 maneiras para construir uma fé forte? Primeiro, observar a criação. Romanos 1, 20. Então a criação nos ajuda a conhecer um pouco mais a personalidade de Jeová. Então é bom a gente estar atento a coisas simples do dia a dia, da natureza, isso vai nos ajudar bastante. Segundo, ler, meditar e estudar a Bíblia. Josué 1:8. Então, embora a nossa vida seja corrida, vamos sempre reservar um tempo para ler a Bíblia, meditar naquilo que nós lemos. Isso vai nos ajudar também muito. Terceiro, fazer orações. Lucas 22, 31 e 32. Jeová com certeza dá muito valor às nossas orações, ele vai atender os nossos pedidos quando a gente pedir mais fé para nós e para outras pessoas também. Quarta maneira, assistir regularmente às reuniões. Romanos 1, 20. Então aqui a gente aprende de Jeová, isso ajuda a nossa fé. E nós também vemos exemplos de fé dos nossos irmãos. E a quinta maneira, participar em obras de fé, pregar as boas novas. Tiago 2, 22. Então, quando a gente prega as boas novas, a nossa fé também é fortalecida. Bom, construir uma fé forte envolve um esforço contínuo. É como construir uma casa, envolve bastante esforço. Mas a casa chega uma hora que ela fica pronta. A nossa fé não, ela sempre pode aumentar cada vez mais.
nós nunca vamos nos aposentar desse serviço. Então, nós sempre poderemos aumentar a nossa fé. E Jesus falou que se a gente tiver fé, nós poderemos remover obstáculos muito grandes, do tamanho de montanhas. Isso vai nos ajudar a lidar com nossos problemas. Vamos sempre fazer aquilo que Jeová se agrada quando nós passarmos por problemas. Então, vamos assim imitar o exemplo de fé de tantos servos leais, lá do passado, aqui do presente também. Vamos nos esforçar bastante para fortalecer a nossa fé cada vez mais. E nunca nos esqueçamos do que Jesus disse, lá em João 3,16, de que quem exercer fé poderá ter a vida eterna. Com certeza, o esforço e o tempo que nós investimos na fé valem muito a pena.